Olá, eu sou Carol Olival, Community Outreach Director da Full Sail University, e essa é a aula Como Garantir o Melhor Aprendizado de Inglês para o seu filho, que é parte do tema Idiomas Estrangeiros da Escola da Família. A Escola da Família é um projeto que tem como objetivo discutir educação nos seus aspectos mais amplos e fora da caixa. O nosso objetivo aqui é trazer temas mais integrativos e ajudar as famílias e os educadores na reflexão sobre como podemos estar mais preparados para fazer escolhas durante o processo de educar as nossas crianças e os nossos jovens e até a nós mesmos, entendendo que todos nós precisamos aprender sempre. Para essa nossa conversa de hoje, eu tenho a alegria de poder trazer o Vinícius Nobre, que vai ser o nosso parceiro nesse tema. Atualmente ele é diretor de educação no CNA, é autor de livros didáticos e de metodologia de ensino da língua inglesa, é professor de pós-graduação na Estácio, tutor de mestrado pela Universidade de Chichester e ex-presidente da maior associação de professores de inglês do Brasil, o Bryce Tisson. Vini, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Queria que você começasse se apresentando e contando um pouquinho da sua trajetória profissional e da sua relação com o ensino de inglês como língua estrangeira aqui no Brasil. Carol, eu que agradeço muito o convite. Eu acho que esse projeto é um projeto sensacional. Me sinto muito privilegiado em poder contribuir, porque a educação sempre foi uma parte importantíssima da minha vida, né? Eu trabalho com ensino de inglês há mais de 25 anos e nesse período eu tive a oportunidade de trabalhar com ensino de inglês e mais amplamente com educação em várias frentes. Eu fui professor, estive em sala de aula por muito tempo, trabalhando com crianças, adolescentes, adultos. Depois eu comecei a abraçar outros desafios, trabalhei com formação de docentes, que é algo que ainda para mim é bastante importante. Então trabalhei com treinamento durante muito tempo, coordenação de escolas de inglês, coordenação de parcerias com colégios regulares. Também comecei a escrever material no meio desse processo todo. Aí eu escrevi 2 séries didáticas, fui coautor de 2 séries didáticas e colaborador de muitas outras obras didáticas também. Fiz o meu mestrado na área de ensino de inglês, e aí, eventualmente, acabei virando tutor de curso de mestrado também. Durante o meu período com a associação, né, do Bryce Tisson, de professores de inglês, eu tive a oportunidade de conhecer muitos contextos e fazer contribuições tanto para a rede pública quanto para a rede privada, e foi algo que me fez muito feliz também. Nesse caminho, eu comecei também a escrever alguns livros de metodologia, tenho 3 livros publicados, os 3 em inglês, com foco em ensino de inglês, um que fala sobre o ensino de inglês de uma maneira geral, quais são os princípios, né, para professores que têm interesse em começar a dar aula de inglês, ou professores que querem entender um pouquinho da teoria por trás do ensino de inglês como língua estrangeira. Tem um outro livro que fala sobre desenvolvimento de professores, que traz estruturas, metodologias, estratégias para trabalhar a formação de docentes. E o meu último livro, que eu tive o prazer de co-escrever, sou coautor também, é um livro sobre avaliação. Né, os 3 livros eu tive diferentes coautoras, tive a sorte de trabalhar com gente muito legal e aprender muito durante o processo. Então, assim, acho que eu brinquei em várias frentes, em várias áreas, e com isso eu conheci um pouquinho mais do mercado de ensino de inglês e dos processos de educação do Brasil. Né, assim, trabalhei também como palestrante, dei muitas palestras internacionais, fui convidado para participar de conferências como palestrante convidado em vários países, no México, Estados Unidos, Guatemala, Reino Unido, Argentina, Chile, Peru, e isso também me trouxe uma bagagem bem legal de como outros contextos trabalham o ensino de inglês e a educação mais amplamente. Acho que esse é um pouquinho de mim, assim. Eu fico pessoalmente muito feliz de poder contar com você aqui, porque eu sei da tua expertise, sei do teu profissionalismo, aprendi muito com você, então muito obrigada por estar com a gente nesse projeto.
E vamos lá, vamos começar então. Vini, a escola da família nasceu desse desejo de ajudar. A gente pensou primeiro nos pais e depois, inclusive, nos educadores, né? E eu penso muito na quantidade de vezes que eu recebi ligações e mensagens de pais me perguntando qual a melhor escola de inglês para colocar meu filho, ou qual a melhor metodologia para o meu filho aprender inglês. E esse pedido vem sempre meio desesperado, porque também muitas vezes as famílias estão escolhendo no escuro pela falta de conhecimento sobre essa área. Muitas vezes os próprios pais não falam inglês, então como é que eu vou escolher uma escola para o meu filho se nem né, eu mesmo não tive uma experiência bem sucedida de falar inglês? E esse é muito o foco do que a gente vai conversar aqui, né? Como é que a gente escolhe uma escola, ou como é que a gente ajuda no processo para que os nossos filhos possam sair fluentes? Como é que a gente faz esse caminho acontecer da forma mais bacana e menos dolorida possível? Será que a gente pode começar nossa conversa falando um pouco sobre esse tema mais técnico, assim, no sentido da gente explicar um pouco os diferentes métodos de ensino que existem, como é que eles evoluíram e que tendências atuais o mercado oferece em termos de metodologia e processo de ensino e aprendizado de inglês como língua estrangeira? Claro, é uma área que eu gosto muito, inclusive. Quando a gente fala de ensino de inglês, a gente tem uma história do que a gente chama de métodos e abordagens, né? E no decorrer do desenvolvimento da ciência, ensinar inglês, a gente foi experimentando diferentes métodos, diferentes abordagens, fazendo combinações. E o que eu sempre falo quando me chamam para conversar sobre métodos e abordagens, ou quando esse assunto aparece, é que a gente precisa ser muito sensato, muito coerente e respeitar todos os métodos e abordagens científicos, estudados, que já existiram. Porque as pessoas, a humanidade aprende um segundo idioma há muitos anos. Então, todos têm algum tipo de vantagem, algum tipo de benefício e trazem um resultado, né? Agora, presta atenção que eu falei métodos científicos, métodos estudados, reconhecidos, né? Eu sei que a gente está vivendo uma era de amplo questionamento da ciência, o que realmente para um educador é inconcebível, mas quando a gente fala de ensino de inglês, a gente, na verdade, quando a gente fala de qualquer coisa, né, a gente não pode sair questionando a ciência. No caso de ensino de inglês, infelizmente isso acontece muito, e a gente não pode cometer esse erro. Tem muita promessa de método milagroso, promessa de método inovador, mas existe aí uma trajetória de bastante experimentação, tentativa, levantamento de dados, experimentação teórica colocada em prática e reavaliação dos métodos e abordagens. Então, qual que é o melhor método, qual que é a melhor abordagem? A gente precisa sempre olhar para o que a gente quer. Né, qual é a nossa expectativa? Porque quando a gente fala de aprender inglês, muitas vezes eu vejo famílias falando que querem que a criança seja fluente, então ela precisa aprender inglês rápido. Bom, a questão de falar inglês fluentemente já é bastante elástico, né? Eu, por exemplo, falo inglês super fluente em vários contextos, mas se você pegar e me colocar para falar inglês sobre biomedicina, a minha fluência vai ser prejudicada, porque eu não tenho esse repertório lexical, eu não tenho o conhecimento de mundo necessário, então provavelmente quem conversar comigo sobre biomedicina vai achar que o meu inglês não é tão bom quanto de repente ele pode ser em outras frentes. Então, quando a gente olha para a criança, a gente tem que pensar o que eu quero que o meu filho produza, como que eu quero que ele interaja no mundo. E às vezes a gente faz ajustes de expectativas, né? Tipo, ele não precisa ter um domínio tão especializado, ou talvez precise, porque eu quero que ele vá estudar ciências no exterior. E aí, o método que vai ser utilizado, primeiro, precisa ser um método comprovado. A gente precisa saber que a escola, que a instituição que está dando essa aula, traz um método que seja um método estudado. Agora, também tem muita escola, e infelizmente, né, muita escola, muito curso que fala de um método que existe, mas não sabe do que está falando. Então, juntamente com reconhecer aquele método ou aquela abordagem, também como a gente fala, pedagógica, de ensino de idiomas, como algo que é cientificamente comprovado, é importante que a família investigue com a escola ou com o centro
se as pessoas que participam do ensino de inglês são pessoas qualificadas, que estão sempre se desenvolvendo, são profissionais da área, porque a gente tem uma certa vulnerabilidade, digamos, no ensino de inglês, né? E às vezes existem alguns mitos por aí, eu sei que a gente tem a oportunidade de falar de mitos mais para frente, mas às vezes tem alguns mitos por aí que acabam prejudicando uma escolha crítica do melhor método, digamos. Então, eu jamais vou falar que o melhor método é esse. O melhor método é aquele que é fundamentado, teoricamente, cientificamente, ele é desenhado e entregue e implementado por profissionais preparados e responsáveis, e é um método, uma abordagem que esteja alinhada com as nossas expectativas e com os nossos anseios, né? E essas expectativas e esses anseios precisam ser sempre questionados, porque eu vejo muitas famílias com expectativas, às vezes, até desumanas, né, para cima das crianças. A gente aprende um idioma no decorrer da vida, não tem essa pressa toda. Acho que uma das coisas mais prejudiciais é colocar essa pressão em cima da criança. Então, que seja um método que faça com que os nossos filhos, os nossos alunos, né, da nossa sociedade sejam felizes, curtam aprender, se engajem com os professores, com os colegas, com a língua inglesa, e que seja muito mais abrangente do que simplesmente a memorização ou a roteirização de palavras e frases, né? Um método que trabalha a criança de uma maneira holística, desenvolvendo a sua sensibilização para aspectos comunicativos, a sua competência cultural, uma série de outros ganhos que a gente precisa ter quando a gente fala de o aprendizado, né, de um outro idioma. Então, eu queria muito ter uma resposta super pontual. O melhor método é esse. Mas a verdade é que tem muitos métodos e muitas abordagens, como eu disse no começo, que funcionam. Desde que eles sejam métodos realmente científicos, que foram estudados, que foram testados, que não se prometem milagrosos, sendo entregues por profissionais, pessoas responsáveis, que se qualificam e estudam o ensino da língua inglesa e os processos educacionais, e que mostre algum alinhamento com o perfil do aluno, né, das nossas crianças, tanto nas expectativas que a gente tem sobre o que eles vão aprender e como eles vão usar o idioma, como também a relação afetiva que tal método ou abordagem consegue criar entre criança e o universo escolar. Acho que é mais ou menos isso, Carol. Perfeito, Vini. Toda vez que alguém me pergunta, eu sempre falo, não posso escolher por você, porque eu não sei os seus valores, eu não sei, né? Não sei o seu filho, em que tipo, como ele é mais introvertido, ele é mais extrovertido, ele gosta de inglês, ele usa o inglês para quê, em que contexto, mas muito legal acho que você pontuou várias coisas, né, que agora vou pedir para a gente falar ainda mais especificamente, assim, desenhando, né, se a gente se colocar no lugar da família, se você tivesse que escolher uma escola para o seu filho, ou tivesse nesse processo, às vezes até para o próprio adulto, né, o que você, qual o passo a passo, assim, que tipo de perguntas ou que checklist a gente pode levar para escolher uma escola? E dentro da sua vivência, Vini, quais os erros e os acertos que você mais vê acontecer, né? Coisas que se você tivesse o poder de fazer com que parassem de acontecer, que você faria com que nunca mais cometessem esse erro, e o que você recomendaria que as pessoas fizessem. E aqui, quando a gente fala das crianças e dos adolescentes, uma pergunta que eu escuto muito também, além de qual a escola, que escola você recomenda, eu escuto muito também assim, precisa ter um curso extra, ou só o próprio inglês da própria grade curricular da escola do meu filho, será que daria conta? Se a escola fala que vai dar conta, o que eu posso tentar entender para me convencer ou de que dá conta, ou perceber que não, eu quero mais talvez do que o que essa escola vai oferecer para mim e vou colocar meu filho no curso extra, porque a gente também, como você colocou super bem, né, às vezes é até irreal a expectativa que a gente tem em relação às crianças e aos adolescentes, tudo que a gente quer que eles façam
durante uma semana, né, a escola e mais os extras e mais ir bem nas provas e passar no vestibular. Qual é a tua recomendação em termos do inglês, né? Até que ponto puxar e qual é porque qual é o horizonte, né? Você já falou dessa flexibilidade do conceito de fluência, né? Eu quero que meu filho seja fluente. O que é ser fluente? É conseguir falar fora, é conseguir falar lá fora, né? Do Brasil, poder viajar, é conseguir ler um livro, é conseguir assistir um filme sem ler a legenda. O que é esse conceito de fluência? Se existe algum item meio universal, assim, né, do que consiste em você poder dizer que seu filho tem um nível inicial, intermediário, intermediário alto ou avançado, quais as dicas que você pode dar para uma família que esteja querendo ajudar o filho, mas que está nesse escuro, assim, de põe no curso extra, não ponho, se eu puser, que checklist eu tenho que ter para essa escola e quais são as expectativas que eu posso criar que sejam compatíveis com a realidade do que eu vou poder entregar para o meu filho e esperar que meu filho tenha de resultado. Nossa, Carol, eu vou tentar resumir, porque você abriu assim a caixa de Pandora com essas Só perguntas. isso, é só isso. Fica tranquilo que você tem uns 15 minutos para responder. É bem abrangente, assim, mas super legal. Eu acho extremamente válido. Você estava falando, eu estava lembrando aqui de uma conversa que eu tive com pais uma vez sobre esse tema, né? E aí eu lembro, né, isso daqui é muito para contextualizar aquela pergunta que você fez, o que que eu gostaria que fosse diferente, né? E aí uma das mães virou para mim e falou assim: "Ai, eu queria saber quando que a minha filha vai ser fluente, quando que ela vai conseguir se comunicar com desenvoltura, bem." Falei, né, me conta mais, por que que isso te aflige? Ela assim, não, porque a gente foi viajar e aí a gente estava num restaurante de fast food, assim, e aí ela queria trocar o sanduíche, uma coisa assim. E eu falei, vai lá, filha, né? Você está estudando inglês, vai lá no balcão e troca o seu sanduíche. Quero só ver. E ela não conseguiu, ela não foi, ela não quis, ela se bloqueou, tal. E eu acho que então o inglês dela está com problema. E aí eu falei, né, fiz a pergunta, acho que natural, que é quantos anos tem sua filha? E ela respondeu, tem 6 anos. E aí eu só perguntei, assim, muito ingenuamente, eu falei assim, mas quando você está no Brasil e ela precisa trocar um sanduíche, você manda ela também ir para o balcão ou normalmente você dá um suporte maior, né? Você como mãe vai junto ou você acaba fazendo? Aí ela parou, olhou assim para mim. Não, mas é que lá eu queria ver o inglês dela. Aí eu falei, então, esse daí acaba sendo um erro que a gente comete com a melhor das intenções, que pode inibir muito o desenvolvimento linguístico de uma criança, que é essa exposição, esse teste, né? Como o inglês é o que a gente chama de conteúdo transparente, é uma coisa que você consegue avaliar de imediato, muitas vezes as famílias se sentem nessa responsabilidade, nessa obrigação de fazer o teste, né, do inglês. É diferente, por exemplo, de matemática. Dificilmente você senta e fala para a criança, faz uma conta aí, né? Ou então, por exemplo, ciências. Por favor, discorra sobre a fotossíntese. Você como família vai acompanhando os estudos, faz uma pergunta ou outra e acaba muitas vezes confiando na avaliação, até porque em muitos casos são temas que a gente nem lembra, né? Então às vezes a criança está estudando uma coisa que a gente não tem tanta certeza. Então a gente confia na escola, confia na avaliação do professor para saber esse desenvolvimento da criança. No inglês, muitas vezes acontece o contrário, né? A família não confia na avaliação da escola, é uma coisa assim, tipo, meu filho vai super bem na escola, mas eu não estou vendo ele falar inglês. E isso é muito prejudicial, porque se a gente confia na instituição, seja um colégio ou um curso de inglês, a gente realmente precisa confiar por completo, inclusive no tempo e nos processos que são necessários para você desenvolver uma língua de uma maneira satisfatória, digamos. Então, a primeira coisa que eu gostaria de deixar como pedido que mude, ou como, sei lá, conselho, assim, não faça como família uma interferência, uma intervenção julgadora em cima das crianças no que tange o inglês, né? Então, uma vez uma mãe também me perguntou, como que eu faço para ajudar meu filho? Como que eu faço para acompanhar? Eu falei, não ajuda. Eu falei, a melhor ajuda é não tentar ajudar, é confiar na escola ou no centro de idiomas, né, que você escolheu. Como que você pode apoiar, digamos, né? Não é
fazendo chamada oral, pedindo, testando, assim, como que se fala isso em inglês? Isso é muito, muito negativo e é muito comum, né? Ah, traduz essa música, deixa eu ver como é que você está aprendendo. Conta de 1 a 10 para eu ver como que tá. Essa exposição, essa pressão, ela é extremamente negativa. Então, eu sempre brinco, não tenta ajudar dessa maneira, é melhor nem ajudar. Como que a gente pode contribuir? Assim, se certificando que a criança tem uma relação positiva com as aulas e com o idioma. Falar um idioma é extremamente afetivo, é um processo de afeto. A gente muitas vezes cria travas, a gente muitas vezes cria bloqueios que estão muito mais relacionados à emoção do que à cognição. Então, se a gente faz uma intervenção dessa natureza, por melhor que sejam as intenções, às vezes a gente coloca uma trava que não estaria lá. Então, pergunta como que a criança está gostando das aulas, o que que ela tem feito. E se a criança falar assim, eu tenho cantado muito, jogado jogos, não desmereça as músicas e os jogos que o sistema educacional que você escolheu está usando para engajamento e com fundamentos pedagógicos, porque às vezes a gente tem essa expectativa de que aprender inglês é decorar conteúdo. E aí eu já também vi várias famílias falando assim: ah, meu filho só canta, só tem musiquinha, joguinho, cadê o conteúdo? Quero ver quantas páginas ele fez. Essa visão conteudista, ela não é boa para nenhuma matéria, mas para idioma, que é algo mais subjetivo, algo mais emocional e afetivo, é super negativo, porque a vivência com o idioma precisa ser prazerosa. Então, o suporte que a família pode dar é se certificando que a criança esteja feliz, que ela se sinta segura, que ela se arrisque, que ela não se sinta cobrada por um desenvolvimento que é naturalmente muito individual. Cada criança vai ter o seu tempo de amadurecimento linguístico. E aí você me incluiu na sua pergunta, você perguntou também como que a família pode, de repente, então, acompanhar. As escolas têm alguma referência de expectativa de objetivos de aprendizagem. Muitas vezes, esses objetivos estão atrelados ao que a gente chama de marco comum europeu. O marco comum europeu é um sistema, né, é uma estrutura que classifica internacionalmente níveis de controle de proficiência de algum idioma estrangeiro, inclusive do inglês. Ele é dividido em 6 faixas: A1, A2, B1, B2, C1, C2, sendo A1 o básico dos básicos e C2 o nível mais avançado de proficiência. Então, se a escola tem uma grade, por exemplo, que está correlacionando os anos ou os materiais com o marco comum europeu, né? Então, nesse ano, a gente está trabalhando para a criança chegar no nível A2, né? E depois no nível B1. Isso já mostra um comprometimento e um conhecimento por parte daquela instituição em relação ao acompanhamento da proficiência, do desenvolvimento da proficiência. Então, essa é uma maneira de acompanhar. E aí, também um outro ponto que surgiu que está atrelado aí ao marco comum europeu, que é a questão da fluência, né? Eu quero que meu filho fale bem, eu quero que meu filho fale bem. Se você quer que seu filho tenha um nível mais alto de proficiência, o objetivo é o nível C2 desse marco comum europeu, que é o mais alto. O que é importante a gente falar? Você pode ter o nível C2 sem necessariamente falar como nativo, que é uma outra ilusão. Muitas vezes as famílias falam: não, eu quero que meu filho fale como nativo. Primeiro que é um conceito extremamente questionável. Nativo da onde? Né? Porque só a gente pensar no Brasil. Você pode falar português como sua única língua, só que dependendo da região do país onde você nasce, ou se você nasce em Portugal, por exemplo, você tem o mesmo domínio do idioma, você é um nativo da língua portuguesa, só que muitas vezes você tem até dificuldade de se comunicar, é normal, você busca estratégias, né? Então, essa ideia de que o filho tem que falar que nem nativo precisa ser revista um pouquinho. É importante que ele tenha a proficiência necessária para fazer aquilo que ele ou ela precisa fazer. Se você tem esse objetivo de ser o mais alto possível, é o nível C2. E o nível C2 dentro do marco comum europeu, que é o nível mais alto, ele contempla
uma série de características de controle estrutural, lexical, fonológico, de uso de marcas de discurso, que não precisam ser correspondentes a algum nativo. É extremamente importante que a gente entenda a língua como ferramenta de comunicação e não como característica identitária. Quando a gente coloca que o filho precisa falar que nem nativo, a gente está tentando reconstruir aí uma identidade, porque língua está atrelada à identidade muito fortemente. Tem um aspecto cultural que é inquestionável. Então, eu sugiro que o nosso objetivo seja fazer com que as crianças tenham um nível de proficiência que lhes permita interagir com o mundo confortavelmente e não tentar espelhar uma outra nacionalidade, por exemplo. Né? Isso não traz ganhos, até onde eu sei, né? Não traz ganhos de comunicação. Ah, tinha mais alguma coisa, Carol, que você tinha perguntado que eu tinha pensado que eu poderia cobrir, mas Acho que você cobriu, do que eu me lembro que eu perguntei, você cobriu tudo. pontos principais E foram. você estava falando agora, e eu tô como mãe, né? Não tem como a gente não. A gente tenta não projetar, mas eu acho que uma das coisas mais difíceis é isso da projeção de o que eu errei, eu quero que meu filho acerte. E o que funcionou para mim, eu quero que ele faça também, porque se funcionou para mim, vai funcionar para ele. E eu acho que a gente dá muitas derrapadas aí na hora de tentar ajudar nesse processo da gente. Acho que a gente se educa junto, a gente aprende junto com as crianças. E eu entendo como tive muito tempo no mercado do ensino de inglês, né? Nos conhecemos quando eu estava nesse mercado, e é incrível ouvir você falar e anos depois, como mãe, falar: eu estive nesse mercado, eu caí em algumas dessas armadilhas com o meu filho, né? E é muito legal a gente poder refletir sobre isso e poder compartilhar esses insights todos, Vini. Queria agora entrar então um pouco, acho que o inglês é um dos mercados que mais tem mitos, né? Ou conceitos que a pessoa às vezes não fala nada de inglês, mas ela tem certeza de que aquele negócio é verdade, né? E a primeira coisa que eu vou te perguntar é a coisa dos professores nativos. Como é que você enxerga esse conceito de que professores nativos ensinam melhor? E se sim ou se não, por quê? Carol, esse é um dos mitos mais provavelmente consolidados que a gente tem, né? Que eu quero que meu filho estude com nativo, eu quero estudar com nativo, só nativo que pode ensinar mesmo. Na verdade, em cima desse mito ainda vem o outro, que é assim: você só aprende a falar inglês de verdade se você mora fora. Né? Se não conseguir morar fora, que pelo menos o professor seja nativo. Eu retomo muito o que eu estava falando antes, que esse conceito de nativo é uma simplificação absurda de um ser humano, né? Porque você pode ser, primeiro, nativo de vários lugares. Então, quando você fala um professor nativo, isso quer dizer exatamente o quê? Né? Nativo de um país de língua inglesa. Beleza. Mas se o seu professor nativo de um país de língua inglesa tiver um sotaque muito específico, você ainda acha que qualifica? Ah, não, eu quero que seja um nativo com sotaque de Nova York. Então aí a gente está falando de uma outra coisa que assim, transita muito mais no que a gente, na linguística, chama de preconceito linguístico, né? Mas, primeiro, assim, a gente precisa separar professor de nativo, né, para a gente entender isso bem. E nem todo nativo é professor. Né? Então, a pergunta que a gente tem que responder é por que dentro do ensino de inglês a gente aceita, tolera e até celebra que o mero uso do conteúdo que está sendo ensinado é mais importante do que o estudo e a qualificação, né? É uma desvalorização enorme dos processos científicos, como eu tinha falado. Então, essa diminuição, né, essa desvalorização do cara que estudou a vida inteira, que se dedica a isso, tal, porque você tem alguém que é um modelo de uso, é algo assim compreensível, porém muito
questionável. É a mesma coisa que você falar assim, alguém que faz muito exercício físico, nunca estudou educação física, não sabe nada de educação física, mas tá saradaço. Eu quero ele de personal trainer porque ele tá sarado. E esse personal trainer aqui, ele não tá tão sarado, né? Então, se você começa a fazer analogias com outras ciências, você vê o absurdo que isso é. Né? Então, a mesma coisa falar assim, você é sempre saudável, você nunca fica doente, né? Aquele médico vive doente. Então, eu não quero esse médico, eu quero que você me fale o que eu tenho que fazer. Não existe isso, né? A pessoa estuda, se prepara para fazer alguma coisa, né? Desenvolve todo um conhecimento, e algumas pessoas fazem aquilo ou mais naturalmente, ou porque nasceram desse jeito, ou o que quer que seja. Isso não pode desqualificar o estudo. Então, o nativo, ele pode ser um excelente professor, desde que ele seja um professor. Então, desde que ele tenha estudado a didática, os aspectos de aquisição de linguagem, porque senão, Carol, o que acontece é uma mera exposição, né, interativa com alguém que fala o idioma muito bem. Você não passa pelo processo assim, formal de aprendizagem, né? Então, ter professores nativos ou não nativos é algo que não deveria ser mais uma questão. Infelizmente ainda é. Inclusive, em alguns países, você só é professor de inglês se você é nativo. Se fosse assim, ninguém ia aprender inglês, porque não tem professor nativo suficiente para dar aula no mundo inteiro, né? E ainda assim, tem muita gente aprendendo inglês super bem, com professores das mais diversas nacionalidades. Então, eu até consigo entender, assim, de onde vem esse desejo, porque é um mito muito forte, muito fossilizado na nossa sociedade, menos do que em alguns outros países, ainda bem que não é tão forte como em alguns países mais extremistas, digamos, nessa frente, mas ainda é algo que não contribui, não ajuda na profissionalização do ensino de inglês. Eu sempre, toda vez que alguém me perguntava, na época que eu dava aula de inglês e tinha escola de inglês, que alguém me perguntava, mas não é melhor fazer com o nativo? Eu falo, você vai me pedir para te dar aula de português? Porque eu não... A gente está tendo você mesmo, né? Toda essa conversa em português e eu não... Você saberia me dar? Eu não lembro dos tempos verbais, eu não lembro de conjugação. E outra, se a gente cometer um erro aqui falando em português, usar um português, uma conjugação errada e tal, ninguém nos julga, porque nós somos brasileiros, né? Ou nos julgam, dependendo do contexto em que a gente estiver. Mas você aprender inglês com uma pessoa que tem vícios de linguagem em inglês, né? E não tem uma estrutura correta, você como usuário da língua, como língua estrangeira, você sim é criticado, né? Eu trabalho numa empresa americana e todo mundo escreve várias coisas, os americanos escrevem várias coisas erradas e tá tudo certo, e se a gente dá uma escorregadinha, vem olha, não é bem assim que fala, olha, isso que você falou é melhor. Eu passo por muito disso porque eu trabalhei para empresa inglesa, e agora trabalho para uma empresa americana, e tem palavras como português e Brasil, né? Então, tem horas que eu uso palavras que são do jargão inglês, e a hora que eu uso nos Estados Unidos, eles falam, que palavra é essa? E eles já presumem que eu estou usando uma palavra errada, mas eu usei por 10 anos num contexto inglês, eu tenho certeza que aquela palavra está correta. Então, essa coisa do nativo é como você falou, né? É super compreensível de onde vem, mas é só parar para pensar e ser razoável, né? E olhar para dentro e falar, eu daria uma aula de português porque eu estou falando em português? Não estou qualificado. Poderia dar se eu estudasse? Sim. É a mesma, né? Deveria ser a mesma lógica. E tem nativos maravilhosos, que são excelentes professores, né? Eu pessoalmente, não faço parte do movimento contra nativo, porque tem gente que acaba ficando mais passional. Eu acho que tem nativos excelentes e que fazem contribuições incríveis para o ensino de inglês, desde que eles sejam professores formados e treinados e qualificados e comprometidos. Técnica de aula também, né, Vini? Porque não é só saber a língua, é saber ensinar, né? Sim, o que eu conheço de aluno que voltou e frustrado e falou, você tinha razão, porque foi ter aula com um nativo, mesmo ouvindo tudo isso, insistiu, e aí falou assim, nossa, ele não sabia explicar.
Ah, a aula era muito chata. Ah, então assim, são outras coisas. E aí quando você vai ver, é só uma pessoa que fala a língua e que acaba conversando ali com você, né? Eu vou juntar essa pergunta com uma outra pergunta que eu tenho aqui, que é essa coisa do quero fazer só conversação. Né? Ah, eu só preciso falar, eu não preciso escrever, então eu quero só fazer conversação. Ou uma outra coisa que eu escuto muito que é, não, eu estudei muito tempo de inglês, eu leio, escrevo super bem, entendo, eu só não falo. Como que é essa... Queria que você contasse um pouco aqui para os pais essa perspectiva quando você aprende uma língua, quais são as habilidades que são aprendidas, qual a diferença das habilidades que são as passivas e as que são as ativas, e qual a necessidade ou não dessas habilidades estarem todas alinhadas para você poder realmente ter o domínio de uma língua. Você pode escolher as habilidades, eu quero só gramática, eu quero só falar, eu quero só escutar? Então, na verdade, né, Carol, a ideia do eu quero só conversar, eu quero só a conversação, assim, meio que a pílula do milagre, né? Então você fala assim, fica muito mais fácil, é só isso que eu quero. Então, de novo, é super compreensível, né? Você fala, tá, eu entendo, né? Também queria só sentar, bater papo, vamos ali no bar da esquina e eu aprendo um idioma. Mas se a gente faz um paralelo com a nossa própria língua, né? Quando a gente é criança, a gente só fala, ouve, você fala, tá vendo, conseguiu aprender. Mas para a gente transitar confortavelmente em todos os contextos, em todas as dimensões de uma vida adulta, por exemplo, usando o português, a gente sentou na escola e estudou a língua portuguesa. Então, assim, de novo, é sempre a questão: para que você quer o idioma? Se você quer aprender inglês para conseguir transitar nos mais diferentes universos, tendo noção do que você fala, do que é certo, do que é errado, tendo noção do que é irônico, de como você consegue mandar uma mensagem nas entrelinhas, do que é apropriado, do que não é apropriado. Se você deseja ter essa flexibilidade, esse domínio para ser um comunicador eficiente, é só fazer o paralelo. Quem faz isso em português? Ah, não, mas tem um fulano que eu conheço que é um super comunicador que não estudou. Bom, a exceção sempre vai existir. Em via de regra, é a educação formal que faz com que a gente tenha uma sensibilidade linguística maior, que a gente desenvolva essa flexibilidade, essa percepção de usos gramaticais, de vocabulário, de tudo isso. Então, o desejo de só manter a conversação é algo que é bem legal, mas tem uma limitação natural. Em algum momento, se você quiser ajustar o seu discurso, se você quiser ser mais preciso no que você está falando, se você quiser reconhecer os seus erros e entender o que você pode falar, o que causa um erro de compreensão no seu interlocutor ou não, você vai ter que sentar e formalmente estudar a língua, né? E dá preguiça? Dá, eu também, assim, tipo, às vezes falo, nossa, queria ter um chip para aprender matemática financeira, né? Será que a gente não pode só, assim, falar sobre matemática financeira? Não, você tem que ter teoria, você tem que estudar, você tem que... Em inglês não é diferente, né? A gente pode sair conversando. Vai chegar um momento em que isso vai limitar o seu domínio do idioma para você ter sucesso em tantas frentes, né? Muito bom, tudo caminha junto, né? Ô, Vini, dentro dessa linha de fluência, qual é um período que você considera razoável para a gente ter de expectativa para uma pessoa sair do zero e chegar num nível de conseguir escrever, ler, conversar? Então, Carol, tem o marco comum europeu, eu não tenho esse número de cor, assim, mas o marco comum europeu, ele apresenta quantas horas você precisa ter de contato formal com o idioma, não é de contato informal, assim, tipo, na rua, assistindo filme, não, é contato formal com o idioma, estudando, praticando, sendo corrigido, para que você mude de um estágio para o outro. Tem um número de horas. Por isso que quando as pessoas falam, eu criei um método que é super rápido, assim,
escreve um livro, ganha Essa é a próxima pergunta. Nobel. O que pensar ou o que fazer quando a escola promete fluência? Há muitos anos atrás tinha um que era um negócio aqui que era fluência em um mês, ou fluência em... Era um negócio assim que era tão absurdo que à primeira vista você já duvidava, né? Mas ainda tem escolas que prometem fluência em um ano. O que pensar disso? Eu só posso pensar duas coisas, assim, ou é por ingenuidade ou é por má fé. Ou tem uma terceira possibilidade, né? Alguém que descobriu a pólvora e ainda não foi, não divulgou essa descoberta incrível, porque se a gente conseguir, e aí é o que eu sempre falo com as pessoas que me perguntam, mas aquele método ali não é mais rápido, aquele que está prometendo em 6 meses, né? Tá prometendo. Eu falo, gente, se fosse assim, estava resolvido o problema de bilinguismo no mundo, é simples. Porque quem não conseguiria dedicar 6 meses da sua vida para ficar fluente num idioma? Eu estaria falando provavelmente 27, porque eu adoro idiomas, mas eu não tenho tempo para estudar. Se você me prometer um método que em 6 meses eu fico fluente. São 2 por ano. Gente, se esse negócio funcionar de verdade, era só você pensar quantas pessoas já teriam abraçado essa metodologia, já teriam largado as escolas e tudo mais. Então, assim, é uma questão de bom senso, né? Assim, se existe uma promessa, então é que muitas vezes o cérebro gosta de ouvir essa promessa e a gente acaba ignorando as evidências, né? Mas eu não conheço ninguém que aprendeu um idioma estrangeiro em 6 meses ou em um ano, saindo do zero ou de um nível básico e chegando num nível de proficiência. Muitas vezes, as pessoas que moram no exterior, que estudam enquanto estão morando no exterior e têm a vivência, assim, 24 horas por dia de imersão naquilo, depois de anos ainda tão inseguros ou apresentam oportunidades ainda de desenvolvimento. Então, é algo complexo. Tentar simplificar o que é complexo é muito irresponsável, né? Então, a gente precisa primeiro abraçar as complexidades que são inerentes no processo de aprender um segundo idioma, aceita que dói menos, né? Mas muitas vezes o cérebro humano gosta do milagre, gosta daquela promessa da vida fácil. E sinto informar, aprender um idioma não é algo rápido, não é algo. Pode ser muito gostoso, é muito prazeroso, é divertido. Se quem está dando aula, né, sabe o que está fazendo, vai ser muito mais rápido do que alguém que não sabe o que está fazendo, né? Ficar só conversando não vai acelerar o processo, você tem que ter momentos formais de estudo para que isso seja mais rápido, mas ainda assim não tem muito segredo, isso não muda. Tem um número determinado de horas que você precisa fazer. É uma combinação de exposição com prática. Você tem que estar exposto ao idioma e você tem que estar praticando. E quanto mais você percebe o idioma, e essa percepção do idioma pode ser um talento nato de alguém, mas normalmente é uma habilidade que é desenvolvida com professores qualificados, que é o que a gente chama em inglês de noticing, que é você perceber os comportamentos do idioma, de uma língua, para que você consiga reproduzi-la com mais liberdade, sendo inédito nas coisas que você constrói, não apenas repetindo mecanicamente sem saber exatamente o impacto daquilo que você está falando. Isso só é atingido com essa combinação de exposição e prática sendo guiadas por um profissional do ensino, né? Muito bom. Acho que se a gente se policiar para não pensar em anos, mas pensar em horas, né? Quantas horas são? Acho que já é uma baita dica. E daí, minha última pergunta para você, que é, quando a gente pensa nesse conteúdo, nessa quantidade de horas, ela é diferente para criança, para adolescente, para adulto? É verdade que o adulto demora mais e a criança aprende mais rapidamente? Como que você enxerga isso? Essa pergunta é a pergunta de US$ 1 milhão, assim, né? Porque não tem muita controvérsia, na verdade, né? Não tem um consenso. Tem algumas pesquisas mais atuais que mostram que o adulto tem uma série de vantagens em relação ao aprendizado de um segundo ou terceiro idioma, né? Por causa do nível de consciência linguística que a gente já tem. Mas também é meio inquestionável, até por causa das pesquisas e empiricamente, pela minha experiência, que as crianças pegam com uma ótima velocidade, né? Mas acho que independente disso, o que a gente precisa sempre lembrar é que
você em nenhum momento você você perde a habilidade de aprender, você deixa de poder aprender, né? Então, essa corrida contra o tempo, que às vezes é um pouco cruel, ela não precisa existir, porque todo mundo é capaz de aprender um idioma. Talvez para o adulto seja um pouco mais complexo por outras questões, porque você tem outras prioridades na vida, porque você tem um alter ego muito crítico, né? A gente tem vergonha, a gente fica mais tímido, a gente se cobra, a gente se sente bobo, tentando falar outro idioma, coisas que a criança não tem esse filtro todo, né? Que a gente chama de filtro afetivo. Mas o que eu acho que é importante é a gente lembrar que todo mundo pode aprender e que ninguém aprende do dia para a noite, nem criança nem adulto. Então, se você acha que um dia o inglês pode ser importante na sua vida, é um compromisso assim de longo prazo. É você começar e estudar com pessoas responsáveis e dar tempo ao tempo, né? Então, não adianta, eu vou ter uma entrevista daqui a 6 meses, então eu preciso ficar fluente em 6 meses. Agora eu preciso. Isso é um erro muito frequente. E mesma coisa com as crianças, né? Aos 10 anos eu quero que a minha filha seja fluente, 10 anos. E eu sempre pergunto, o que ela vai fazer com o inglês aos 10 anos de idade? Para que ela? É para satisfazer o pai, a mãe, é para a família se sentir bem, para ter ali um motivo de exibição do filho, ou é porque realmente essa criança com 10 anos vai se integrar com o mundo, participando de uma reunião na ONU, ou fazendo pedidos no restaurante de uma forma autônoma, porque ela vive sozinha em Nova York? Então, às vezes a gente tem que se perguntar por quê, né? Por que tem que ser tão rápido, assim? E eu acho que ter uma relação positiva com o idioma e com a aprendizagem é muito mais importante do que aprender em 1 ou 2 anos, né? Porque, teoricamente, o inglês que você aprende vai ficar com você para o resto da vida e você sempre vai ter que aprender e você sempre vai precisar rever e expandir o seu conhecimento. Isso nunca pode acabar, né? É isso que você estava falando e eu estava aqui pensando, né? Como se tivesse um momento que você ganhasse um carimbo, assim, agora você está fluente, vai nunca mais. E a gente quem já perdeu um idioma sabe a dor de perder um idioma por ter parado de estudar. Eu fui alfabetizada em espanhol, eu não falo mais espanhol porque eu parei de falar. Então, hoje, se eu fizer uma reunião com pessoas que falam espanhol, eu peço para, por favor, eu falo, vocês podem falar em espanhol, mas eu posso falar em inglês, vocês me entendem? E eu me sinto muito mais à vontade falando em inglês. Então, acho que essa coisa de se ligar de que não é atingir um objetivo, né, mesmo certificados, né, eu tinha todos os certificados lá de espanhol, não significam mais nada, porque eu não falo, né, Então aproveitar a jornada, né, não querer só chegar ali na linha de chegada. Acho que eu sempre falei que a melhor escola com o pior aluno não faz nada, e o melhor aluno na pior escola, ele ainda consegue aprender alguma coisa, porque ele tem força de vontade e ele vai atrás, e o conjunto da melhor escola e o melhor aluno, no sentido do aluno estar com vontade, estar motivado e gostar do estilo da escola, essa é a combinação que dá frutos, né? Então, para mim, sempre a resposta que eu dou é sempre essa, assim, né? Não joga só na escola também, porque tem, né, como você falou, o adulto, se ele tiver, além de todo o conhecimento que ele já tem de escola, né, de banco, de escola, de aula, linguístico e tal, tem ainda o fator de que normalmente o adulto toma a decisão de estudar porque ele entende que, de alguma forma, ele entende que ele precisa. E a criança, muitas vezes, não entende ainda que aquilo ali é para o bem dela. A relevância, né? Então, tem esse desequilíbrio, talvez, do benefício da criança não ter um filtro que faz a fluência desenvolver, a conversação desenvolver mais rápido, né, e o adulto ter mais vergonha e tal. Por outro lado, o adulto está lá, se ele estiver focado, ele vai passar por isso, né, e a criança está lá, mas a cabeça está em qualquer lugar, menos lá, né, então é uma dança, não tem... Muito bem, Vini, muito obrigada. Eu queria pedir para a gente finalizar com uma frase, o resumo de tudo isso, da sua dica final para as famílias que perguntam como é que eu ajudo o meu filho a aprender inglês. Qual que é sua dica, assim, in a nutshell, em uma sentença?
Ou um Nossa, resumão, vai, Carol. pode ser 2 sentenças. Não, eu acho que isso que a gente estava conversando agora, para mim, é talvez o ponto mais importante, né? Aprender um idioma não é acumular conteúdo. Você desenvolver habilidades e competências que façam com que você tenha a autonomia e a independência para ser um aprendiz eterno daquele idioma. Então, na hora de escolher um curso, uma escola, acompanhar o professor, é muito, muito mais importante saber como que o aluno está sendo preparado para interagir com o mundo, com um repertório muito mais rico, muito maior de recursos comunicativos do que quantas palavras foram ensinadas, qual tempo verbal que foi decorado, quantas páginas do livro foram cobertas, porque hoje em dia esse tipo de informação, esse tipo de dado, está na ponta dos dedos. A gente entra no Google, se quiser traduzir uma frase, você traduz, né? Se quiser imprimir uma lista com 80 palavras de medicina, você imprime essa lista e você pode ir lá ficar decorando. O que o processo de educação, o processo de ensino de uma língua deveria ter como missão, e é o que eu acredito ser o processo mais eficiente e eficaz, é aquele que instrumentaliza os alunos para serem críticos no uso dessa língua e para desenvolverem as estratégias necessárias para que eles consigam aprender não só na sala de aula, mas em todas as interações que eles têm e vão ter com o mundo. Perfeito, faladíssimo. Muito obrigada, Vini, por ter contribuído com tudo isso, todo esse conteúdo que você trouxe para a gente aqui. Te agradeço muito e até a próxima. Muito obrigado, Carol, e bons estudos de inglês para todos e para todas as famílias e crianças por aí. I wish you the best. Obrigada, gente. Tchau, tchau, Vini. Até. Tchau, Carol.